Olá pessoal, vamos aqui à gravação de mais um vídeo, parte 4, sobre movimento uniformemente variado e a resolução de exercícios no nível teórico, nível mais básico. Um móvel percorre uma reta num determinado sentido com aceleração constante. No instante 0, a sua velocidade é 5. No instante 10, sua velocidade é 25. Determine, vamos à primeira pergunta, o tipo de movimento desse móvel. Ora, é um movimento em linha reta e com aceleração constante. Portanto, movimento retilíneo, por ser em linha reta, uniformemente variado, por ser com aceleração constante. Segunda pergunta, qual o valor da aceleração? Aceleração média, ΔV sobre ΔT, né? ΔV é velocidade final menos inicial. Aqui, velocidade final, velocidade inicial, portanto 25 menos 5. E ΔT, tempo final menos tempo inicial, 10 menos 0. 25 menos 5 dá 20, dividido por 10, 2 metros por segundo ao quadrado. Letra C, a função horária da velocidade. Bom, função horária, a gente vai precisar do valor da velocidade inicial e da aceleração, porque a função horária da velocidade é V igual a VO mais A vezes T. E o que é escrever a função horária? É substituir os valores de VO e de A nessa equação. Então fica VO vale 5 e A vale 2. Então V igual a 5 mais 2T. Complete a tabela. Bom, agora a gente vai usar a função horária para completar a tabela. Quando o tempo é 0, 0 no lugar do t, 2 vezes 0, 0, mais 5, 5. Tempo 2, 2 vezes 2, 4, mais 5, 20. Aliás, desculpa, 9. Tempo 4, 4 vezes 2, 8, mais 5, 13. Tempo 6, 6 vezes 2, 12, mais 5, 17. Tempo 8, 8 vezes 2, 16, mais 5, 21. Por último, tempo 10, 10 vezes 2, 20, mais 5, 25. Bastava ir aumentando, porque a aceleração é positiva, né? De 2 em 2 a cada segundo. Como a tabela está indo de 2 em 2 segundos, a gente vai aumentando de 4 em 4. Então, 5 mais 4, 9, mais 4, 13, e assim por diante. Próxima pergunta, represente esse movimento num gráfico V versus T. Está aqui a tabela, reescrevi, né? E a gente quer o gráfico. Usei a função horária 5 mais 2t, né? Uma equação do primeiro grau. Isso é importantíssimo, ó. Aqui primeiro grau, expoente 1 não está representado, né? Toda equação do primeiro grau vai gerar como gráfico uma reta. Então nós temos aqui uma reta crescente. No tempo 0 a velocidade é 5, sinal de mais indica que é crescente. No tempo 10 a velocidade vale 25. Mais uma pergunta. Calcule a velocidade escalar média nos 10 segundos iniciais desse movimento. Então está aqui a tabelinha da página anterior, né? E a gente quer a velocidade média. Bom, tem pelo menos dois modos. Um deles, V1 mais V2 sobre 2. E isso, lembrando que isso é válido porque se trata de um MUV. Apenas em MUV que eu posso fazer isso, tá? Então, pego aqui a velocidade no tempo 0, que é 5, e a velocidade no tempo 10, que é 25. Né? Então, 5 mais 25 sobre 2 dá 30 sobre 2, então velocidade escalar média 15 metros por segundo. Letra F, calcule o deslocamento realizado nesses 10 segundos iniciais. Então, primeiro modo, fazendo ΔS sobre ΔT. Né? A gente já tem o VM que é 15, está aqui, então só substituir. Tem o intervalo de tempo que é 10, multiplicando aqui 15 vezes 10, 150 metros. Né? O segundo modo, é sempre importante saber a partir da área do gráfico. Você tem um gráfico VT aqui, né? Basta calcular a área do gráfico. Lembrando que isso aqui é um trapézio. A gente tem aqui os lados paralelos, que são as bases, e a altura, que é a distância aqui que vai separar as bases. Né? Formulinha do trapézio, base maior
mais base menor, que no caso está aqui representado, vezes a altura, dividido por 2. Então, base maior é 25, base menor é 5, a altura é 10, dividido por 2, isso vai dar os mesmos 150 metros. É bom conhecer os dois modos, né? Porque isso facilita. Mais uma aqui. Considerando que no tempo zero o móvel está na posição 20, ou seja, que a posição inicial dele é 20, escreva a função horária da posição. Bom, para escrever a função horária eu vou precisar desses três valores. Para escrever a função horária é substituir os valores do V0, do S0, né, e da aceleração nessa expressão. Fazendo isso, posição inicial SO está aqui, vale 20, né? Velocidade inicial 5, está aqui, vale 5. E a aceleração, no lugar do A, coloquei aqui o 2. Né? Simplificando essa expressão, 2 dividido por 2 dá 1, então aqui fica 1t². Essa é a nossa função horária. Percebam que é uma função do segundo grau, né? E toda função do segundo grau já gera um gráfico diferente, já não é mais reta, né? O gráfico é versus t. Complete a tabela da posição em função do tempo. Então, para cada valor de t na função, eu fui colocando no lugar do t o 0, no lugar do t 2, no lugar do t 4, né? Fui fazendo isso para todos os valores. Com o 0, 0 ao quadrado é 0, 0 vezes 5 também é 0, mais 20, isso dá 20. Com o 2, 2 ao quadrado é 4, 2 vezes 5 é 10, então a gente tem 14 aqui, mais 20, 34. E a gente vai montando a tabela para todos os valores, né? A partir da função. Então, substituir no lugar do t os valores informados. Por último aqui, o gráfico da posição em função do tempo, né? A gente tem aqui a função horária, tem aqui a tabela, né? Equação do segundo grau, o gráfico é uma parábola, e o sinal da aceleração é positivo. Isso indica que a concavidade da parábola é para cima, né? Aceleração positiva, concavidade da parábola para cima. Começa no 20, porque é quando o tempo é zero. Então esse é o nosso ponto de partida, está aqui, começa no 20. E concavidade para cima. Olhando os valores, a gente percebe que ela é sempre crescente, né? Então está aqui a nossa parábola, joguei os valores no Excel e obtive o gráfico. Vamos aqui para mais um exercício. Um móvel percorre uma reta no sentido positivo do eixo com aceleração constante. No instante 0, ele passa pela origem, com velocidade 40. No instante 4, ele está com velocidade 8. Determine a aceleração desse móvel. Bom, está aqui a aceleração média, ΔV sobre ΔT. Velocidade final é 8, inicial é 40. Tempo final é 4, tempo inicial é 0. Então, 8 menos 40 deu menos 32, por 4 deu menos 8. Função horária da velocidade. Temos que lembrar. V igual a velocidade inicial, VO, mais A de aceleração, vezes o T de tempo. Essa é a função horária aqui da velocidade. Então, nós vamos substituir os valores do VO e da aceleração. Fazendo isso, obtivemos VO, V igual a 40 menos 8T. O gráfico V versus T. Bom, aqui a tabela, né? Tabelinha do item anterior. O gráfico está aqui, olha. A função horária é uma função horária do primeiro grau, começa no 40 e vai diminuindo. Então, reta, por ser do primeiro grau, né? Começa do 40, que é a velocidade inicial, e ela é decrescente, uma vez que está aqui diminuindo. Então, tá aí. Função horária da posição. Bom, posição inicial é 0, dado lá no começo do exercício. Velocidade inicial 40 e aceleração menos 8. A função horária é o tal do sorvetão. Está aqui. Escrever a função horária é substituir os valores do SO, do VO e da aceleração. E fazer a devida simplificação quando for possível. Então, está aqui. Posição inicial é 0, velocidade inicial é 40 e a aceleração é menos 8. Coloquei aqui entre parênteses.
o zero vai desaparecer, né? E mais vezes menos dá menos, 8 por 2, 4. Então, a função vai ficar 40t menos 5t quadrado. Por último, o gráfico posição versus tempo. Um pouquinho mais difícil aqui de entender, mas é possível. Não requer prática nem tampouco habilidade. Então, vamos lá. Primeiro, a função horária é essa aqui. Lembrem-se que a posição inicial é zero. São parâmetros importantes. Segunda coisa é que a aceleração é negativa. Terceira coisa é a equação do segundo grau. Então, equação do segundo grau, isso implica que a gente vai ter uma parábola. A aceleração negativa com cavidade para baixo. Então, parábola com concavidade para baixo é o nosso gráfico. Observe a tabela. Tempo 0, posição 0, tempo 2, 60, tempo 4, 80, ela foi crescendo, depois ela passa a decrescer. Então, está aí o nosso gráfico. Tempo 0, posição 0, tempo 2, 60, tempo 4 é quando ele inverte aqui o sentido do movimento, é 80, Tempo 6 volta a ser 60, Então a gente tem aqui a parábolazinha com concavidade para baixo, porque a equação é do segundo grau e sinalzinho negativo aqui, tá bom? Tá aí a nossa resolução, espero que ajude a compreender. Um grande abraço a todos.